um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Pode assentar um pouquinho. Jesus justifica. Jesus justifica chamando pecadores para a sua comunhão. Jesus justifica perdoando-lhes a culpa e tornando-os seus discípulos. Ele justifica acolhendo os pobres, tirando-os da fome, declarando-os bem-aventurados. Jesus justifica curando os doentes, tocando os impuros, libertando os possessos. Jesus justifica, Ele salva a vida, Ele devolve a dignidade, Ele apaga a culpa. Jesus não se interessa por méritos, provocando assim a indignação daqueles que se acham justos. Jesus, por ter nos justificado, sofreu a morte. Jesus nos justifica. A nossa sociedade contemporânea sofre de um problema. Uma crise conceitual muito séria. Há muitos que não têm mais nenhuma referência sobre o que seja, ou quase nenhuma referência sobre o que seja pecado. A nossa sociedade não fica mais intranquila com o conceito de pecado. O pecado achou um lugar de normalidade. Ele é recepcionado, ele é bem acomodado, ele é bem quisto. E por causa dessa ilusão, desse equívoco quanto ao conceito de pecado, a nossa sociedade contemporânea não se preocupa tanto assim com justificação, com estar digna ou como o comparecer aprovada diante de Deus. Bem ao contrário da sociedade medieval, a nossa sociedade perde no critério visão da necessidade de estar diante de Deus justificada. Mas será mesmo que a nossa sociedade não tem mais nenhum ou quase nenhum referencial sobre o que seja pecado? A primeira afirmação dessa mensagem, ou primeira afirmação espontânea dessa mensagem, carece de uma análise mais profunda. Na verdade, essa pergunta também é questionada pelo Dr. Gottfried Breitkmeier, no seu livro O Ser Humano em Busca de Identidade. E ele afirma que, na verdade, o ser humano está procurando outras classes de justificação. O problema não é não buscar ser justa ou não buscar ser justificada. O problema é diante de quem buscar, ou na presença de quem, ou para a presença de quem, ou para quem buscar-se justificação. Breitkmeier afirma que a justificação ou a justiça é algo típico do relacionamento humano, a busca por justiça. Todos temos, que justificar nossas afirmações, nossos gestos, nossa conduta. O artigo 19º da Declaração dos Direitos Humanos afirma que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Mas essa liberdade se apoia num princípio ético. Toda liberdade tem os seus limites. Não é porque a nossa sociedade é chamada de sociedade livre que os nossos direitos são ilimitados. Há um princípio ético que rege inclusive a liberdade. Liberdade é limitada pela liberdade do outro, ou pelo cuidado com a vida do outro. Olavo de Carvalho, um filósofo premiado no nosso país, e muito polêmico em várias das suas afirmações, nos dá um exemplo desse conceito de liberdade limitada, de liberdade e de justificação que são necessários andarem juntos. Ele analisa o caso de racismo, o suposto caso de racismo,
ocorrido na Universidade Federal de Santa Catarina em 2013. Talvez você tenha tido contato com essa notícia. Em 12 de dezembro de 2013, o Jornal de Santa Catarina publicou uma matéria com o seguinte título: "É uma covardia o que fizeram comigo". A frase era de Igor Westphal, um rapaz de 24 anos, estudante da Universidade Federal de Santa Catarina, já na 10ª etapa do curso de Engenharia Mecânica. Esse rapaz colocou no grupo de estudos da faculdade, numa das redes sociais, uma fotografia. Na fotografia aparecia um homem negro, ajoelhado, como quem está fazendo um galanteio, e uma jovem negra de pé diante desse rapaz. Mas o que o rapaz traz nas mãos não é um buquê de flores, mas um cacho de bananas. Igor foi violentamente atacado por grupos de defesa da comunidade afrodescendente do estado de Santa Catarina. Esses grupos se manifestaram contra a sua publicação com tanta veemência que foram até a reitora da universidade, Roselane Neckel, para pedir a expulsão do Igor. O rapaz, por sua vez, diz ter procurado os manifestantes para se explicar, mas não foi ouvido. Ele tentou se justificar. A integrante de uma ONG chamada Gestos e Movimento Negro, uma senhora chamada Luciana Freitas, diz que a decisão de combater o rapaz, de entrar com processo contra o rapaz, de solicitar a sua expulsão da universidade, foi uma decisão coletiva. Fala dela. Ela diz: ele pede para falar conosco, mas a gente entende que isso seria desnecessário. O coletivo achou que não tem que ficar perguntando para ele ou pedir para se retratar. É engraçado, diz ela, que ele posta fotos sem qualquer comentário e diz que queria estimular o debate. Deveria ter se posicionado melhor. O rapaz tentou fazer um pedido de desculpas e, analisando esse caso, Olavo de Carvalho diz que a nossa sociedade sofre de histeria. Coisas que poderiam ser tratadas num nível muito pequeno, muito menor, não o são, porque a sociedade é histérica. Todas as coisas têm que ser tratadas como se fossem grandes maremotos. Talvez a nossa sociedade, no assunto justificação, ou no tema pecado e justificação diante de Deus, sofra de alguma espécie de trauma por causa dos abusos cometidos na Idade Média. Talvez a nossa sociedade contemporânea rejeite a ideia de pecado e de justificação por graça e fé. Justificação por graça e fé, um dos principais temas da Reforma Protestante, porque, na verdade, a nossa sociedade quer se enganar com mentiras, com ocultações, para fugir da ideia de uma necessária prestação de contas diante de um Deus todo-poderoso e criador. Uma sociedade talvez traumatizada. Mas é interessante que esse rapaz, o Igor, mesmo com toda a oposição e todo o estardalhaço que a sua postagem ocasionou, tentou uma reconciliação. Mas ele não pôde ser justificado. Breckmeyer fala sobre alguns tipos de justificação. A justificação não apenas de atos ou palavras, mas a justificação da própria existência humana. O ser humano que precisa provar que ele tem o seu espaço na sociedade e esse espaço deva ser respeitado. Uma justificação que é a base da dignidade da pessoa humana. E para essa justificação, Breckmeyer usa 3 argumentos. Para uma justificação que ele chama de justificação radical. Justificação do direito de viver. Justificação de um ser humano na sociedade contemporânea
fundamentar, comprovar o seu direito de viver como ser humano. E os seus 3 argumentos são: primeiro, o poder aquisitivo. O valor dos bens que a pessoa possui é somado ao valor da própria pessoa. E agora, a pessoa vale o que um ser humano vale, mais o capital que ele possui. E aí todas as portas estão abertas para esse ser humano, pois que na nossa sociedade quase tudo se compra. Até mesmo, em alguns casos, a chamada justiça. Em segundo lugar, Breckmeier diz que uma outra comprovação, ou um outro argumento para justificar-se a existência humana seria a categoria de grupo a que eu pertenço. Daqui a pouco você vai entender o que Jesus vai falar sobre essas coisas. Se eu sou jovem ou sou idoso, se eu sou homem ou sou mulher, se eu sou negro ou sou branco, se eu sou simpatizante deste ou daquele partido, isso vai definir o meu espaço na sociedade e a minha dignidade como ser humano. E em terceiro e último lugar, a terceira justificação do ser seria, na contemporaneidade, a nossa capacidade produtiva. Então, primeiro, nosso poder aquisitivo, o que temos, os bens que possuímos, o nosso capital somado ao nosso valor pessoal. O segundo seria a categoria a que eu pertenço, a que grupos eu estou ligado, ou nos quais estou classificado, e qual seja, em terceiro lugar, a minha capacidade produtiva. Qual é o meu saber, qual a minha competência, qual a minha capacidade de dar lucro. Isso definiria o meu valor como pessoa na contemporaneidade. Quem está entendendo, diga amém. Esse teólogo protestante, que eu tanto admiro, não está negando que o esforço deva ser premiado e que a negligência deva ser penalizada. É claro que qualificação e competência são virtudes que devem ser buscadas em qualquer campo de trabalho ou de conhecimento. Mas o que ele, na verdade, está dizendo é que sequer a nossa capacidade produtiva pode permitir que haja uma idolatria do lucro. E a instalação de um princípio social da absoluta competitividade. Deus não nos criou para isso. O direito humano de existência não pode ser veiculado a nenhum desses 3 critérios. Doentes, idosos, pessoas sem escolaridade têm a sua existência, aos olhos de Deus, plenamente justificada. Sobre isso, Jesus vai dizer em Lucas 18, versos 9 a 14. E disse também esta parábola: a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Eu gostaria de pensar com vocês nessa parábola de Jesus. Nós iniciamos dizendo que é Jesus quem nos justifica. Falamos sobre um rapaz que tentou se justificar, mas não houve justificativa.
Agora, Jesus vem contar para nós uma simples e de tão simples, complexa história. Ser justo, e eu quero passar alguns detalhes do contexto para você. Ser justo. Nas nossas Bíblias, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, o termo dikaios. Para a cultura grega que emprestou para nós esse termo que está traduzido por justo, referia-se àquela pessoa que observava certos costumes e normas legais. Uma pessoa de uma moralidade admirável. Uma pessoa que nós diríamos é uma pessoa decente. O grego traz para nós esse conceito. Mas na cultura judaica, o Antigo Testamento também nos diz algo sobre a ideia de justo. Gerhard von Rad diz: não existe um só conceito no Antigo Testamento que tenha uma relevância tão fundamental para todas as relações da vida humana como o da Sadaká. Diga comigo, Sadaká. Daí surgiu o termo Sadoc, ou Saduquim, que são os saduceus, os justos. Aqueles que se diziam justos. Não existe, vou repetir, não existe um só conceito no Antigo Testamento que tenha uma importância e uma relevância tão fundamental para todas as relações da vida humana como o da Sadaká, o conceito de justiça. Não só é um modelo da relação entre o homem e Deus, mas também um modelo noutras relações. Inclusive é um modelo para a relação do homem com os animais e com a natureza que o rodeia. A pessoa justa para o Antigo Testamento era a pessoa especialmente aceita por Deus. O Deus que fazia justiça àqueles que clamavam por socorro. O Deus que fazia justiça, como foi lido aqui no início desse culto, minha esposa leu. O Deus que fazia justiça levantando aquele que caía. No Antigo Testamento, esse mesmo Deus que age promovendo justiça em favor do seu povo, merecia que o seu povo demonstrasse gratidão a ele por meio de atos justos. Diga comigo, Sadaká. Um conceito fundamental do Antigo Testamento. Emprestado para o Novo Testamento, o dikaios. Unido com a ideia grega de justiça. Aquele homem está dizendo para Deus: Senhor, graças te dou, porque eu sou um homem especialmente aceito por ti. Olha só o que ele está dizendo. Obrigado, porque o Senhor me aceita de um modo muito especial. É isso que o fariseu está dizendo. Em segundo lugar, a Bíblia diz, verso 10, 2 homens subiram ao templo. Diga comigo, subiram ao mesmo tempo. A ideia é a de que esses 2 homens estarão juntos no templo. Os homens vão ao templo ao mesmo tempo para orar. Mas a pergunta é, qual era o serviço ao qual eles poderiam ir no templo? Qual era o ritual que acontecia no templo do qual eles podiam juntos participar? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Bem, no judaísmo havia 2 cultos diários, preste atenção. Um acontecia no amanhecer, o outro ocorria às 3 da tarde. O primeiro culto acontecia em que horário? O segundo culto, que horário? Às 3 da tarde. Como era feito o ritual? As ofertas eram feitas no altar do holocausto, fora do templo propriamente dito. Eram feitas no pátio. E eram ofertas expiatórias, ofertas pelo pecado de Israel.
o sacerdote diariamente, que estava escalado para o serviço do templo, diariamente, no amanhecer e às 3 da tarde, oferecia um cordeiro no altar do holocausto e fazia orações pela nação de Israel, pedindo os perdões dos pecados. Enquanto ele fazia essa oferta, o costume era de as trombetas de prata serem tocadas e também os símbolos, grandes pratos eram percutidos. Depois que ele oferecia o animal, era lido um salmo ou declamado um salmo. E então o sacerdote entrava no templo para apresentar ao Senhor incenso. Vocês estão juntos comigo? Apresentava ao Senhor incenso, louvor, que no Novo Testamento vai representar as orações dos santos. Então, primeiro ele oferecia o cordeiro, pedindo perdão para a nação. Depois entrava no templo, oferecia o incenso, representando as orações. E depois que ele fazia isso, ele apagava as lâmpadas do candelabro. Enquanto ele estava lá dentro, era permitido, era o momento em que as pessoas que estavam lá no pátio poderiam agora não mais interceder pela nação, mas apresentar a Deus os seus pedidos pessoais. E dentro da cultura judaica havia 3 tipos de oração. Eu gostaria que você citasse comigo esses 3 tipos de oração. Diga, oração de graças. Então, as pessoas começavam a agradecer a Deus as muitas bênçãos que Ele derramava sobre as vidas individuais, sobre as famílias, sobre a nação. Em segundo lugar, diga comigo, orações de intercessão. Era o momento em que as pessoas começavam a pedir a Deus a bênção para si mesmas e a bênção para outras pessoas. Para os seus amigos, para os seus familiares, elas intercediam. Então, as primeiras orações eram as orações de graças. Depois, orações de E, em terceiro lugar, as orações de pedido de perdão, de confissão. A Bíblia diz que o fariseu entra em cena. E a Nova Tradução Vivente, em língua espanhola, afirma o seguinte: o fariseu de pé, afastado dos demais, fez a seguinte oração. Traduções modernas dizem, o fariseu de pé orava consigo mesmo desta maneira. Na verdade, a ideia do grego é mais próxima da tradução vivente, ou seja, o orar consigo mesmo aqui do fariseu não é ficar falando consigo mesmo, não é ficar em pensamento ou falando baixinho, a ideia não é essa é orar afastado. Mas preste atenção no seguinte, o texto também diz que o publicano, ou seja, o cobrador de impostos, funcionário do Império Romano, esse também orava afastado. Verso 13, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Então a ideia é, os dois estavam afastados do povo. Mas o costume judaico de oração em público não era orar em voz baixa. Orações em público, por costume dentro do judaísmo, eram feitas em alta voz. Qualquer um ouvia as orações. Por isso, a gente tem inúmeros relatos lá nos evangelhos de Jesus orando em voz alta. Isso não causa surpresa nenhuma para ninguém. Aquele homem fariseu está lá afastado de tudo e de todos. Mas por que ele está afastado de tudo e de todos? A própria fala dele no verso 11 o denuncia. Ele diz, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens.
eu sou especial. Obrigado a Deus por eu ser um homem tão maravilhoso. Tão maravilhoso que eu não vou nem ficar perto dessa gentalha. Isso lembra a vocês alguma coisa? Não me misturo com essa gentalha. Eu sou um fariseu e as minhas vestes são santas, puras, ritualmente puras. Eu não posso nem encostar nessa plebe aí, suja, ritualmente imunda, porque só de encostar a minha roupa neles, eu fico também impuro. Interessante que a oração dele não se enquadra em nenhuma das 3 orações típicas do judaísmo em seu período histórico. Ele nem está agradecendo a Deus bênção nenhuma, ele nem está pedindo perdão por coisa nenhuma, nem está intercedendo por ninguém, ele apenas está se vangloriando. E só. E aí ele vai dizer do que, ou os porquês, alguns dos porquês da sua vanglória, olha só. Ele diz, Senhor, graças te dou a Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, injústeros e adúlteros, nem ainda como este publicano. E o publicano está ouvindo. Muito provavelmente. Jejuo 2 vezes na semana. Sabe quantas vezes era obrigado por lei um judeu jejuar? No ano? 1. Só no dia da expiação. Só quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. A lei mosaica só previa esse dia de jejum obrigatório. Mas os fariseus acrescentaram 11 jejuns à prática de jejuns. E amanhã a gente está começando em nome de Jesus. Jejum. Os fariseus inventaram o seguinte, olha só. Para as 3 grandes festas judaicas, eles jejuavam 2 dias antes e 2 dias depois de cada uma delas. 4 dias de jejum para cada dia especial do judaísmo. Ao todo, 12 dias de jejum anuais. Mas esse fariseu aqui não era nem como o povo de Israel era, ele não fazia um jejum anual. Esse fariseu aqui não era como os fariseus comuns, que jejuavam 12 dias no ano. Ele diz, Senhor, eu sou o suprassumo da santidade. Eu te engrandeço porque eu jejuo 2 vezes na semana. 52 semanas no ano, 104 jejuns. Eu sou fantástico. E olha só, a Mishnah, um código judaico, dava as regras para as exceções da prática do dízimo. Olha que interessante. Para a Mishnah, ou para o judaísmo, o dízimo era apresentado ao Senhor daquilo que a terra produzia. Mas esse fariseu vai dizer, eu jejuo 2 vezes na semana e eu dou os dízimos de... Vocês estão aí? Que diz o texto? Dou os dízimos de tudo. Ele fazia o que Malaquias dizia. Trazei todos os... O farisaísmo deu um jeito de driblar isso aí. Mas esse fariseu não. Ele não driblava nem as regras da sua própria crença religiosa, do próprio farisaísmo. Ele obedecia à lei de Deus. Que homem nós diríamos, né? E Jesus está contando essa história e dizendo, presta bem atenção. O fariseu está buscando a justiça no lugar errado. Aí Jesus vai dizer, olha, tinha um cobrador de impostos. Ele estava em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas fazia uma coisa que um judeu não fazia, homem. O que ele estava fazendo? O que diz o texto? O que ele estava fazendo? Um gesto aqui que ele estava fazendo. Qual era? Homem não fazia isso no judaísmo.
Isso era um hábito feminino. Presta bem atenção. Só há uma situação, Homens no Islã fazem isso, ficarem batendo no peito, em meio às suas orações. Mulheres no judaísmo fazem isso. A única situação em que homens e mulheres fazem isso é no caso da morte, estando diante de um quadro de luto. Isso era algo completamente estranho a uma oração no judaísmo. Jesus está dizendo isso e as pessoas ouvem e dizem, hã? Ele batia no peito, orando? Porque ele estava de luto? Quem morreu para que ele fizesse isso? Jesus está dizendo que a dor no coração daquele homem era muito grande. Era muito profundo, estava doendo muito. Nas traduções não há como retratar isso. Mas o quadro é de um homem de cabeça baixa, batendo no seu peito, dizendo, oh Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Oh Deus, como dói o meu pecado. Como eu posso estar diante de ti, meu Deus? Tem misericórdia de mim, pecador. Nós olharíamos para essa história e diríamos, graças a Deus que eu não sou como o... Pode dizer. E no exato momento em que a gente diz isso, a gente está sendo fariseu. Jesus criou um problema lógico. É filosofia pura. Jesus colocou a gente num beco sem saída. Quem olhar para essa história e disser, aleluia, eu não sou como o fariseu, Deus do céu olha e diz, você é. Você está fazendo a mesma coisa que o fariseu fez com o pecador. Mas quem olha para essa história tem que se identificar com o pecador e dizer, ó Deus, justifica-me por Jesus, meu Salvador. Quem sou eu para dar graças a ti por não ser como A ou B? O meu ponto de referência não é A nem B. O ponto de referência para a minha vida é o plano que o Senhor tem para mim. É aquilo que o Senhor quer de mim. O meu referencial de vida é o teu desejo para mim, ó Deus. Deus, tem misericórdia de mim. Nesse texto, Jesus está dizendo para nós, despa-se, desvista-se da autojustificação. Jogue essa roupa fora. Amém? Jesus finaliza a história dizendo, digo-vos que este publicano, este homem, batendo no peito, declarando-se um necessitado da graça de Deus. Esse homem desceu para casa com a sua relação com Deus completamente abençoada, restaurada. A Sadaká se manifestou na vida dele. Não aquele. Qualquer que a si mesmo se exalta. Qualquer. Diga comigo, qualquer.
Pastor, a Bíblia está falando daquele que jejua? Sim. Se ele se exalta, ai dele. A Bíblia está falando daquele que canta, que toca, que dança, que louva ao Senhor no auditório, que louva ao Senhor dentro de casa, que fala de Cristo para o seu amigo, que é um ajudador dos pobres. A Bíblia está dizendo qualquer. Ah, pastor, o que Deus está fazendo na minha vida é tremendo, aleluia, alegre-se nisso. Mas não passe a se comparar com seres humanos. Fica com a referência chamada Jesus, o homem perfeito. E aí a gente nunca vai ter como se exaltar. Ele é o filho do homem, é o homem ideal, o perfeito, o único perfeito. O único. Na sua boca, diz o apóstolo Pedro, não se achou engano, nunca pecou. Se nós olharmos para o perfeito, continuamente diremos ao Senhor, ó Pai, tem misericórdia de mim. Vamos falar isso juntos? Diga comigo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E quando o homem disser isso, e quando o nosso coração reconhecer a nossa total necessidade de Deus, Jesus garante, Deus nos exalta, Deus nos justifica, Deus sara a nossa relação, Deus nos faz justos. Por favor, fique de pé no seu lugar.